Olá pessoal, estamos aqui com o professor Júlio da disciplina de Geografia e hoje nessa aula vamos trabalhar impactos ambientais urbanos, um dos temas que vai cair na matéria de Geografia no concurso da PM de Pernambuco. Primeiramente, a gente vai entender o que é um impacto ambiental e como isso pode acontecer. Primeiro, impacto ambiental é tudo aquilo que é ocasionado pelo homem, direto ou indiretamente, que afeta o meio ambiente. A gente sabe que esse impacto ele vem de uma forma positiva ou negativa. No próximo slide, a gente vai ter um entendimento sobre o que é o impacto ambiental. Primeiro, problema ambiental deve ser entendido como desequilíbrio provocado por um choque ou um trauma ecológico. O impacto ambiental é resultante da ação antrópica, ou seja, o próprio ser humano, ele é o próprio causador da destruição do nosso meio ambiente. E isso por diversos fatores. Como a gente vai ver no próximo slide, a gente vai ver o quê? Que o CONAMA, a resolução do CONAMA, ele diz o quê? Ele considera um impacto ambiental. Vamos lá. Ele diz que o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia. Então, resultantes das atividades humanas. Então, qualquer forma que o ser humano mexe, que ele retira, que ele coloca, que ele desmata, que ele polui, ele está alterando o meio ambiente. Então, o CONAMA, ele dá uma resolução aí e mostra os tipos de alterações e que podem ocasionar os impactos ambientais. No próximo, a gente vai ver que os principais problemas ambientais urbanos, os que a gente mais vê no nosso dia a dia, coisas que está relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso viver. Primeiro, poluição. Vemos do ar, solo, visual, águas e a sonora. Vemos aí resíduos sólidos, o lixo, esgoto, enchentes, invenção térmica, ilhas de calor e chuva ácida. Esses aí são os principais problemas ambientais que ocorrem nos principais centros urbanos. Vamos ver agora as causas dos problemas ambientais urbanos. Primeiro, isso aí ocorreu desde a primeira Revolução Industrial. Por que desde a Revolução Industrial? A gente sabe que as indústrias, ela retraía a matéria-prima e retribuía em matérias para ser vendido e comercializado no seu país de origem e em outros países. Nisso já ia gerando aquela fumaça, o CO2, e aqueles resíduos que não utilizavam jogavam no meio ambiente, e isso já ia ocasionando o quê? Os primeiros impactos ambientais ocorridos no mundo. A gente vê que a globalização, o consumo, o avanço da tecnologia está provocando o quê? Um crescimento exacerbado da população. E quanto mais a população consome, mais a gente vê destruição tanto da fauna como da flora, ocasionando vários impactos negativos no meio ambiente. A gente vê o quê? Que a urbanização aí, o crescimento das cidades está provocando o quê? Um grande desequilíbrio ecológico. A gente vê alterações, chove em dia que não é esperado, a gente vê enchentes, a gente vê o aquecimento do planeta, a gente vê o calor aí que está imenso. Pessoal, tudo isso é ocasionado pela ação antrópica, ou seja, ação do ser humano. Então o que? O estudo do impacto ambiental hoje, ele visa o quê? Preservar e reduzir esses impactos no meio ambiente. Quando a gente vai ver aqui agora no próximo slide, a gente vê que o termo poluição deriva do latim. Aí fala, polluere, significa manchar, sujar. A gente vê que a poluição atmosférica, ela é caracterizada pelo quê? Pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. Então, toda aquela fumaça dos carros, trens, caminhões, motos, usinas, a gente vê fábricas, a queima dos lixos, a gente vê a queima das florestas, tudo isso vai ocasionar o quê? Uma poluição
no nosso ar, na nossa atmosfera. Aí vai liberar o que? O gazinho, o CO2, o dióxido de carbono, que isso vai contribuir para que o nosso ar ele se torne poluente. A gente vendo aqui umas consequências no próximo slide, a gente vê o que? Uma imagem aqui das usinas liberando dióxido de carbono e esse dióxido vai o que? Vai contaminar o nosso ar. A gente vê aqui as consequências agora. Primeiro, uma consequência de uma poluição atmosférica. Indústrias e automóveis têm lançado um grande índice de CO2, de dióxido de carbono para a atmosfera. Então a gente vê o quê? Que nos centros urbanos, nas capitais, o ar sempre vai ser poluído. Por quê? Congestionamento de carros, muitas indústrias, a população totalmente grande, uma aglomeração muito grande de população. A gente vê que problemas com saúde, irritação na pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, tudo isso pode ser ocasionado pelo CO2, pela aquela fumacinha que tua indústria, que teu veículo ou uma queima vai ocasionar indo para o meio ambiente. A gente vê no próximo slide o nome poluição visual. Poluição visual, pessoal, é tudo aquilo, aqueles elementos ligados à comunicação visual, como cartazes, anúncios, a gente vê propagandas, banner, placas e etc. Tudo aquilo que você chama a sua atenção, tá lá aquela propaganda, aquele marketing, e aquilo ali vai o quê? Vai chamar a sua atenção. Você pode estar no veículo, aquilo ali pode lhe chamar a atenção, você pode desviar, acontecer algum tipo de acidente. Você pode ver uma propaganda de alguma coisa gostosa, como cachorro quente, um hambúrguer, uma Coca-Cola, um Guaraná. E isso aí você vê que vai lhe chamar a atenção e essas coisas que você consome pode prejudicar porque você consome e joga aquilo aonde? No meio ambiente. E muitas pessoas vão lá e colocam lá no lixinho, tudo certinho, onde é para reciclar, onde é para fazer isso, aquilo. Mas tem pessoas no mundo, pessoal, que jogam aquilo no meio ambiente. E aquilo vai para onde? Aquilo demora um certo tempo a se decompor. Aí o que? Prejudica. Aquilo é prejudicial. Se a gente ver no próximo slide agora, a gente vê que isso, essa poluição visual, acontece muito nos grandes centros urbanos. Centros urbanos hoje é o mais chamativo, é muita propaganda que você termina se perdendo diante disso tudo. A gente vê que as consequências da poluição visual, primeiro diz que além de contribuir para uma perda da identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos, a prejudicar a sinalização de trânsito e ao tirar a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito e compromete também a saúde da população, como eu expliquei agora há pouco. Tudo isso aqui está relacionado a uma consequência de uma poluição visual. A gente vê que, primeiro, vamos falar de um tema que gera muita polêmica, é a questão da poluição das águas. A gente sabe hoje que o nosso país ele é rico em suas bacias hidrográficas e em sua hidrografia. As águas brasileiras dos rios são perfeitas, porque tem o maior contingente de água doce no nosso país. Então, esse nosso país hoje, ele tem várias bacias hidrográficas. Tem a bacia amazônica, tem a Araguaia, tem a do Rio São Francisco. Então, todas essas bacias vai o quê? Vai colocar água nos nossos reservatórios, na nossa casa, numa empresa. Vai colocar em outros benefícios. Então, a água, ela é o principal fator essencial para o ser humano. A gente vê o quê? Que a água aí, ela está relacionada ao quê? O lançamento de detritos na água dos rios, oceanos, a contaminação dos lençóis freáticos, componentes orgânicos oriundos de chorume do lixo, cemitérios e poluição das águas também ocorre pelo vinhoto resultante da fabricação do açúcar e do álcool. Então a gente vê o quê, pessoal? Que a população hoje, um lixo, é um dejeto de uma indústria.
tudo deposita ali na água, porque pensa que aquilo ali vai sair, vai chegar no canto, depois vai desaparecer, mas não. Aí socorre o quê? Pessoas que sobrevivem daquela água, que precisam daquela água, para tratar, para beber, para consumir, para lavar um pano na roupa. Aquela água totalmente contaminada vai gerar o quê? Doenças. E aquelas vidas que sobrevivem dali, os peixes, aquelas vidas aquáticas, vai terminar morrendo. A gente vê que é uma consequência muito grande hoje, pessoal. A consequência da poluição da água, não só das águas dos rios, as águas doces, como também das águas salgadas. A gente vê aí as plataformas de petróleo, uma vez ou outra, tá aí com vazamento. Aí aquilo provoca o quê? A morte de vidas marinhas. Isso é muito triste. A gente tem que ter consciência que o quê? A poluição das águas hoje, ela vem constante e vem acarretando. A gente chega aí no centro do Recife, a gente olha para aquelas margens daqueles rios, a gente vê um monte de lixo. E o que é que se faz? A própria população, mas é eu, é você. Uma pessoa só diz, mas é só eu que estou jogando. Aí a outra pensa da mesma forma, mas é só eu. Aí todo mundo pensando dessa forma, vai o quê? Vai agredir, vai poluir. Isso é uma consequência. Isso é o que mais acarreta hoje nos grandes centros urbanos. É o que mais a gente vê. A gente vendo agora, no próximo slide, as consequências, como a gente falou. Então, cerca de 3 bilhões de habitantes em nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável. Em virtude desses graves problemas, espalham-se diversas doenças como a diarreia, esquistossomose, hepatite, febre, tifoide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos. Então você vê, pessoal, que a contaminação da água, ela pode ocorrer. E a falta de água também. Muita gente aí não tem nem água para beber. Em outros países, como na África, eles brigam. A gente aqui é rico em água doce. E a gente faz o quê? A gente só faz poluir. Quanto mais a gente consome, mais a gente está poluindo, a gente está degradando. Vamos ter consciência, pessoal, os impactos que a poluição da água pode ocasionar, tanto no meio ambiente, tanto no próprio ser humano, como nas vidas, tanto na fauna e na flora. Próximo slide, a gente vê o quê? Poluição sonora. Poluição sonora é um dos grandes problemas hoje nos grandes centros urbanos. Por quê? Primeiramente, a gente vê o quê? Primeiro, a buzina de um carro. O roncador de uma moto. A gente vê propagandas, carro de som, bicicletas aí, até os próprios carros que tem aquele som que sai anunciando a propaganda de algum tipo de marca, algum tipo de empresa. Isso vai provocar o quê? Um desequilíbrio no seu sistema. Você vai ficar totalmente conturbado e estressado, porque muita zoada, tem muita gente que não gosta de zoada no seu ouvido. Aquela coisa acontecendo. Então, a poluição sonora é o quê? É um efeito provocado pela difusão do som em um tom demasiado alto, sendo muito acima do tolerável pelos organismos vivos. A gente sabe que a gente vê muito o quê? Pessoas que aí botam os sons no carro, acham que estão ostentando, que aquele som ali vai chamar a atenção de outras pessoas, aquilo ali ele vai dizer que ele é o cara, mas aquele som ali alto não vai afetar o quê? Pessoas que moram ali ao redor, vizinhos, pessoas de outras ruas, vão se incomodar com aquela zoada. Estão querendo estudar, estão querendo dormir e não conseguem por conta dessa consequência que o som pode provocar. Vendo no outro slide, no próximo slide, a gente vê que no próximo, uma consequência da irritação sobre a poluição sonora. A gente vê primeiro o que? A surdez. Tem gente que quanto mais alto o som é melhor. Isso provoca surdez, irritação das pessoas, estresse, alteração do sistema nervoso, fadiga, alucinação. As doenças psíquicas são alguns problemas que afetam a saúde da população. Tudo isso devido à poluição sonora, que também é um impacto ambiental urbano. É o que mais acontece nos centros urbanos, pessoal. No próximo slide, a gente vê o que? A problemática do lixo. O lixo hoje é um dos grandes problemas que vem aí
degradando o nosso meio ambiente. Porque a gente sabe que tais lixos, tais materiais ali que estão no lixo, vão demorar anos e milhões de anos para se decompor. Quanto mais a gente consome, mais a gente vai estar contribuindo para a degradação do meio ambiente, porque aquilo ali vai para o lixo. Do lixo vai para os aterros sanitários ou os lixões. A gente vê um grande problema hoje no nosso país, é a questão dos lixões. Tem programas e medidas aí para implementar os aterros sanitários para acabar com lixões, mas a gente vê que em outras cidades ainda existe isso, essa prática. Então esse lixo vai para algum canto, naquele canto faz o quê? Cata alguma coisa, tem muitos catadores que reciclam aquilo, mas é muito lixo, pessoal. Então a gente vê o quê? A gente vê que isso pode provocar sérios danos ambientais no meio ambiente. A gente vendo agora aí, ó, questão de lixos, imagens de lixos que são jogados nas ruas. Na próxima imagem, consequências, danos à biodiversidade do homem, proliferação e dispersão de insetos, ratos, baratas, moscas, produção de chorume, contaminação do solo, geração de gases que geram o aquecimento global, disseminação de doenças, dengue, leptospirose, desinterias, gastroenterites e etc. Então tudo isso pode ocasionar o que? O lixo. Aí você vai ter um pneu lá, o pneu está jogado, está lá com água. Aí aquela águazinha ali, vem um mosquitinho hoje da dengue que está ocasionando o quê? Várias epidemias aí no nosso estado. Essas epidemias são o quê? A chikungunya, a zika, a dengue. E isso está ocasionando o quê? Epidemias como hoje, a zika está provocando o quê? A microcefalia. Vocês estão vendo que várias crianças hoje estão perdendo o quê? A massa cefálica, o crânio está diminuindo. Tudo isso pode ser ocasionado também pelo acúmulo de lixo. Vindo no outro slide agora, a gente vai ver o quê? As enchentes. As enchentes a gente vê muito em reportagem. O próprio repórter, ele divulga as imagens de pessoas que as cidades alagam e ficam sem ter para onde ir. Alagam, aí, okay. Aí nessas enchentes a gente vê que o próprio lixo que é despejado na rua, ele provoca entupimento de bueiros, ele vai ali trafegar, quando tiver aquela água ali, vai vir na sua casa, vai vir um monte de lixo para sua casa. A gente vê que ratos, baratas, outros insetos nessas enchentes. A gente define o quê? Que as enchentes são calamidades naturais ou não, que ocorre quando o leito natural excede o volume de água superior. Então, pessoal, quando o rio ele transborda, ele está cheio, ele vai ter que escoar para algum canto. Aí altera muito o quê? Os grandes centros urbanos, aquelas áreas baixas. Aí você sempre vai ver aí nas capitais, nos grandes centros urbanos e cidades vizinhas ao redor cheias. E isso vai ser o quê? Vai ocasionar o quê? Vai iniciar o quê? Uma fundação de cidades em limites de rios pela alteração e realização de bacias hidrográficas, pela construção de mal projetadas de diques, bueiros ou outros responsáveis pela evacuação das águas, ainda pelo depósito errôneo do lixo. Tudo o que eu falei aqui. Depósito de lixo, má construção de bueiros, planejamento de coisas que vai prevenir as enchentes, mal estruturado, rápido. Eu quero fazer isso e pronto, embora que já vai ter consequência no final, não. A gente só vê isso, pessoal. Então, esses impactos aí vai ocasionar o quê? Enchentes em determinadas cidades e gera muito mais consequências. A gente vê no próximo slide aí uma imagem de uma cidade, uma rua aí, totalmente alagada devido ao mau planejamento da cidade, das coisas urbanas, né? No próximo, a gente vê o quê? Primeiro, consequências. Primeiro, a população fazer o quê? Quando está lá a casa inundada de água, abandonar o lar. Segundo, perda de materiais como cadeiras, televisores, geladeiras, fogões e etc. Você não tem como. Quando a pessoa inunda, quando tudo inunda, você não tem como nem resgatar. Quando você vê que aquela enchente está lenta, tem como você resgatar seus móveis, sim. Mas quando ela transborda, quando a coisa aumenta, o nível da água sobe, você perde muito eletrodoméstico. Aí o que ocorre? A população fica indignada e vai protestar.
A gente vê o quê? Contaminação da água por produtos tóxicos. A gente só o que vê. Vários produtos são depositados na água aí, tóxicos que podem afetar o meio ambiente. Contaminação da água com agentes patológicos que provocam doenças como amebíase, cólera, febre amarela, hepatite A, malária, poliomielite, salmonelose, teníase e entre outros. Tudo isso, esses produtos tóxicos, pode provocar uma contaminação na água. E a outra, contaminação de alimentos pelos menos agentes patológicos acima citados. Então, se você lava aquele seu alimento com um tipo de água dessa contaminada, possivelmente aquele alimento que você vai consumir, você pode se contaminar com ela. Então isso aí, pessoal, é ocasionado tudo pelo quê? Pelas enchentes. A gente vendo no próximo slide, a gente vê o quê? A inversão térmica. A inversão térmica hoje é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais, agravando os grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como o gás carbônico. Isso ocorre o quê? Quando uma camada de ar frio fica abaixo da primeira camada de ar quente. Então, se você tem aquela camadinha de ar quente aqui e a de ar frio aqui, quando inverte isso, você tem uma inversão térmica. Você vê o quê? Uma coisa que vai modificar a alteração do ambiente humano. Aí você vê que no próximo slide, a inversão aí, você vê, ó, camada de ar frio e a camada de ar quente. Você vê, inverteu esse quadro. Quando inverte isso, a gente tem o quê? Uma inversão térmica. Consequências: primeiro, doenças respiratórias, irritação nos olhos, intoxicação, algumas consequências da concentração de poluentes na camada de ar. Entre as possíveis medidas para minimizar os danos gerados pela inversão térmica estão a utilização dos biocombustíveis. Então a gente vê o quê? Que os próprios automóveis hoje, eles liberam um dióxido de carbono, CO2. E isso aí ele vai para a atmosfera. Quando ocorre a inversão térmica, essa poluição, ela inverte, ela vem para onde está o ser humano, está lá o cara vivendo, e o ar quente vai para cima. Aí só ocorre o quê? Falta de ar, doenças pulmonares, outros tipos de doença. Tudo isso pela aquela invenção natural que é ocasionada pela invenção. Então a gente vê o quê? Isso, pessoal, a gente vê que essas consequências poderiam ser minimizadas com a utilização de biocombustíveis não degradáveis. Um exemplo é o que? O biodiesel, que polui bem menos aí o meio ambiente. Quanto menos a gente utilizar esses combustíveis fósseis que poluem mais, a gente tem uma redução desses impactos ambientais. No próximo slide, a gente vê o que? Ilha de calor. Aí você me pergunta, o que é uma ilha de calor? É um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana se comparada a uma zona rural. Por exemplo, isso quer dizer que nas cidades, especificamente nas grandes, a temperatura é superior à de áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha climática. A gente vê muito ilha de calor, aquele mormaço que a gente chama. Aquelas áreas urbanas, aquela aglomeração de gente, aquela construção urbana, nos grandes centros urbanos. A gente sente aquele calor, aquele mormaço que a gente fica sem ter como respirar. Aquela coisa, porque você o quê? Várias construções. Primeiro o asfalto. O asfalto, que ele é como se fosse um espelho para os raios solares. Ele bate e ele reflete. Aí isso constantemente refletindo vai provocar o quê? Um calor enorme. Junto com o aquecimento de muitas populações ao mesmo tempo, aquele calor humano, vai gerar o quê? Uma ilha de calor. Aí você vai ver aquele mormaço, aquela coisa, você fica agoniado, você começa a sofrer problemas respiratórios, fica com falta de ar. Tudo isso é provocado por isso, pessoal. As grandes construções, as grandes indústrias, os grandes centros urbanos, ocorre isso. A gente vê aí, ó, um exemplo nas imagens aí a seguir, ó. Na próxima, a gente vê o quê? Consequências, né? Que a gente falou agora, mas vamos falar aqui na teoria. Oscilação da temperatura entre o centro de uma grande cidade é uma zona rural, pode variar de 4 a 6 graus Celsius.
até mesmo a 11, o que proporciona o quê? Muitos inconvenientes à população em virtude dos incômodos que o calor excessivo pode provocar. A gente sabe que o calor demais vai provocar o quê? Desidratação, se você não estiver bebendo água, falta de ar, a respiração aí pode ocasionar outros tipos de doença. Tudo isso é ocasionado a esses impactos. No próximo slide, a gente vê a questão o quê? Para encerrar nossa aula, a chuva ácida. A chuva ácida, na verdade, é o dióxido de carbono, CO2, na atmosfera, com um pH em torno de 5,4. Aí você vê o quê? Que o acúmulo, o crescimento da cidade, um número grande de indústrias, aquela oscilação de CO2, aquele CO2 que ela deposita, vai alterar o clima e vai provocar chuvas tóxicas. A gente vê que o problema é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o aumento considerável do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, além do normal. Então, quando você tem aquela coisa controlada e você passa aquilo, vai ocorrer muito. Ocorre muito nos grandes centros urbanos industrializados, onde tem o maior número de indústrias, o maior número de casas e construções ao redor, que vai queimar e que vai ultrapassar esse fator normal de CO2, vai ocasionar as chuvas ácidas. As chuvas ácidas podem provocar o quê? Se a chuva ácida ela pode provocar irritação de pele, aqueles patrimônios daquelas estátuas, ele pode perder a sua forma, pode corroer a tinta dos carros e pode acabar com a vegetação. A gente vê no próximo slide que até a própria chuva ácida pode o quê? Pode ocasionar o quê? A morte de vários peixes, aquela coisa tóxica, aquela água tóxica que vai sendo depositada nas águas. Pode o peixe querer usufruir daquilo, aquela água que ele tanto vivia naquele habitat, vai ver que a coisa está tóxica, vai começar a absorver aquilo e vai terminar morrendo. A gente vê o quê? Para a saúde, libera metais tóxicos que estavam no solo e pode contaminar os rios. Nas casas, prédios e demais edifícios, a chuva ácida também ajuda a corroer alguns dos materiais utilizados em construções, como eu falei aqui. Para o meio ambiente, lagos, desflorestamentos, a gente vê todo esse fator ocasionado pela chuva ácida. Então a gente vê o que, pessoal, na aula de hoje? Que isso aí são os grandes impactos ambientais ocorridos nos grandes centros urbanos. Isso é o que a gente mais vê. Tem políticas adotadas para combater e preservar ainda mais? Sim, mas só que é muito pouco ainda. Temos que ajudar ainda mais, temos que se preservar isso aí, para ter um ambiente saudável e uma população com a saúde mais favorável. Um abraço para vocês aqui e até na próxima aula aí com o professor Júlio, Geografia, nota 10.